reinício aos nossos trabalhos. Com a palavra, vereador Francisco Franquiano. Gostaria de ter a atenção dos vereadores, que eu vou explicar a origem dessa emenda aqui do vereador Otaviano, do vereador Lázaro e agora da vereadora Edmir. De toda a Câmara. O fato é o seguinte: quando veio esse projeto de lei regulamentando o regime dos agentes comunitários, o prefeito colocou originalmente, o executivo, desculpa, que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia exercem função de natureza pública e submetem-se ao regime jurídico estatutário, integrando a estrutura funcional da administração direta do executivo e ao regime jurídico próprio de previdência municipal e prévia. Eu questionei isso, disse que eles não poderiam ser filiados ao IPREM por força do parágrafo 3 do artigo 40 da Constituição Federal. Estiveram aqui na última reunião, na parte da manhã, a superintendente do IPREM, a procuradora do IPREM, juntamente com o secretário, o senhor Péssimo Pereira, e eu expliquei a ele que eles não poderiam ser vinculados ao regime próprio. Ele concordou comigo, se lembrou que na época o procurador ficou de enviar um projeto de lei a essa casa alterando e ele não enviou. Quando chegou na hora de pagar a previdência, eles pagaram ao IPREM, que não pôde receber o dinheiro. E por consequência, as pessoas que estavam nessas funções passaram a ter prejuízo. Duas delas solicitaram a licença maternidade e não pôde ser concedida. Então falei com ele: mande para cá um novo projeto, tirando regime próprio de previdência municipal e IPREM. Não coloque nada, porque a Constituição já diz que o regime deles é o regime geral do INSS. Só que ele mandou um projeto de lei suprimindo a expressão submete-se ao regime jurídico estatutário. Isso não ficou acertado, na reunião que nós fizemos. Não tinha nenhuma necessidade disso. E eu então conversei com o vereador Otaviano, ele apresentou a emenda, pedindo para que voltasse o regime jurídico estatutário, mas mantido o regime jurídico da Previdência Social, que é o INSS. A discussão agora é se deixa de ser estatutário. Ora, se não forem estatutários, serão seletistas. São os únicos regimes jurídicos que nós temos no nosso país de relação de trabalho. Ou é estatutário ou seletista. A nossa lei orgânica não permite nenhum cargo, nenhum emprego público sob regime seletista. Então eles são estatutários. Não sei se tiraram, suprimiram esse regime jurídico estatutário por incompetência, por não ter enxergado, por não ter se lembrado, mas o fato é que se não tiver que eles são estatutários, eles serão seletistas. Agora, ao mesmo tempo que diz que é função, vem dizendo que além das exigências previstas no artigo 1º desta lei complementar, o candidato a um cargo público de agente comunitário de saúde. Então, realmente, a lei ainda continua com o vício aqui de acreditar de redação, porque no caput já diz que é função pública e não cabe. Então, só tem uma solução. Eles só podem ser estatutários e vinculados ao INSS. Então nós estamos discutindo a emenda toda. Vamos votar a emenda, aprovar o projeto de lei, para que o prefeito possa sancionar. Esse mês já teve que pagar outra competência para o IPREM e mais pessoas estão sendo prejudicadas por isso. Então, uma coisa simples, de fácil solução, e que nós acrescentamos a emenda do Otaviano, do Lázaro e da professora Edmir, de todo mundo, quem quiser assinar, que eles serão estatutários, até porque não tem como ser seletista, não tem como ser diferente, só pode ser estatutário. Muito bem, vereador. Com as explicações do vereador Francisco Franquiano, então vamos iniciar a votação dos nossos projetos. Votação dos projetos em primeiro turno, com base nos pareceres da CLJR. O projeto de lei número 3874, de minha autoria, que institui a campanha permanente de incentivo à arborização de ruas, praças, jardins e parques de Minas e da outras providências. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Vereador Braço, vereador
Sanches, David Sanches, teve que se retirar. Também agora do vereador Lázaro Borges, 39 e 49/2014, que denomina Alexandre Dias Ferreira, atual centro localizado no bairro Alto Caiçaras. Com a palavra, vereador Braz Paulo. Eu queria só tirar uma dúvida, se de todos esses projetos, primeiro turno. Todos primeiro turno e com parecer favorável. Perfeito. Todos esses estão com parecer favorável. Os que estamos votando, sim. E tem alguns projetos que ainda serão votados com parecer desfavorável. Sim, vereador. Perfeito. Obrigado. Posteriormente votaremos. Denomina Alexandre Dias Ferreira, atual Rua 7. Em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneça em comissão. Aprovado por 15 votos. Projeto de lei número 39 e 50. Esse também é de autoria minha. Denomina Sebastião Carrilho de Lima, atual Rua 2, localizado no bairro Jardim Esperança. Em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Também o projeto de lei 3958 é de minha autoria, com coautoria do vereador Carlos Batista. Dispõe sobre a fixação de cartazes na sala de aula, contendo o número de telefone de disque denúncia sobre qualquer tipo de violência, abuso e assédio sexual cometido contra menores. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado. Projeto de lei complementar 590 do Executivo Municipal. Cria o cargo de eletricista automotivo. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado por 15 votos. Em votação, o projeto de lei 3960 do Executivo Municipal, que autoriza a promover a desafetação do imóvel que especifica. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado por 15 votos. Senhor vereador, essa palavra, um minutinho. Esse projeto se diz respeito ao trabalho do pessoal da ABES, né? Então, nós acabamos dizendo que foi feito o projeto, foi feito doado o terreno, não foi feita a desafetação, agora volta para confirmar para que eles possam trabalhar. Parabéns pelo trabalho, viu? E que você continue lá prestando esse trabalho importante, porque o trabalho que eles prestam, Chico, é um trabalho que vem muita gente, por exemplo, assim, as pessoas têm ideia, vem de João Pinheiro, vem de Furquinho do Espim, vem do mundo de diversos lugares, e não tem, por exemplo, a pessoa quando está no CTI ou quando está no quarto, ele não tem, a família não tem local de ficar, e não tem local de se alimentar nem de dormir. E ali na casa deles, lá eles encontram o local de dormir, o local de fazer a alimentação, então é um trabalho por excelência. Muito bem, vereador. Projeto de lei complementar número 596 do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 2º da lei complementar número 445 de 12 de março de 2014. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado por 15 votos. Agora vamos votar a emenda, que acabamos de discutir sobre ela. Né? Essa emenda da autoria do Será assinada por todos os vereadores. É com a permissão do vereador, se ele consentir. Você consente, vereador? Não, professor, eu consigo. Eu acho que o trabalho de todos, eu estou apenas tentando fazer com que essas pessoas possam ter, né, o seu projeto atingido, e eu não tenho assim intenção nenhuma de aparecer nisso. Isso não me interessa, meu trabalho é outro, e eu tenho certeza que os vereadores estão fazendo isso aí. Então, tranquilo, permito que todos possam, se mais alguém quiser assinar também, não tem problema. Muito bem, vereador. Então, em votação, a emenda que acabamos de falar sobre ela. Vereadores que estiverem de acordo, todos estão, né? Porque todos assinaram, permanece com estão. Aprovado. Totalidade, unanimidade. O vereador João Bosco de Castro Góes, Bosquinho. Esse projeto do Bosquinho, ele tem o parecer da comissão pela rejeição, não é parecer contrário da comissão. É aquele que modifica a redação do parágrafo único, né? Da gratuidade até 80 deslocamentos por mês. Do passe escolar. Então vamos ver. Vamos votar o projeto. Parecer então da comissão é contrário.
Valeu o parecer. A senhora vai ler o Nós parecer? vamos votar o projeto. Vocês querem que leia o parecer? Parecer primeiro, por gentileza. Eu solicito ao vereador secretário que faça a leitura do parecer. Na gratuidade do transporte escolar, o postinho está levando para 80 deslocamentos. Projeto de Lei 3.913/2014. Altera a redação do artigo 2 da Lei 6.890/2014, que dispõe sobre a gratuidade e benefício do transporte coletivo urbano de Paz de Minas e da outras providências. Autor, vereador João Bosco. Relator, vereador Lindomar. Relator. Trata-se de projeto de lei que visa alterar a redação do artigo 2 da Lei Municipal 6.890/2014, na parte que estabelece as condições para acesso ao benefício da gratuidade nos transportes coletivos urbanos de passageiros, suprimindo a regra do inciso 2 do referido artigo, que condiciona a utilização do serviço exclusivamente para o deslocamento rotineiro de ida e vinda da instituição de ensino e modificar a redação do parágrafo único para garantir a gratuidade até 80 deslocamentos por mês, não cumulativos, e valerá para todos os horários, rotas e dias da semana, no período compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A emenda, portanto, representa a ampliação de programa social com aumento de despesa pública. Parecer e votos. O parecer jurídico 33/2014 concluiu pela existência de vício de iniciativa, ao argumento de que a alteração proposta não veio acompanhada de documentos demonstrando de que o aumento da despesa pública decorre da ampliação do programa social. Possui adequação orçamentária conforme a exigência da lei do artigo 75, da Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendeu ainda que a matéria, da forma como formulada, representa intervenção em função administrativa típica do Executivo, com ofensa ao princípio da separação dos poderes, conforme artigo 6 e 173 da Constituição do Estado de Minas Gerais, e entendimento jurisprudencial que transcreve, inclusive, o do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as matérias reservadas à iniciativa do Poder Executivo somente podem ser objeto de emenda na hipótese de não representarem aumento de despesas. Diante disso, a CLJR opina pela rejeição da matéria em razão do vício de iniciativa, acompanhando as inteiras a fundamentação do citado Poder Jurídico, e também por entender que a alteração poderia inviabilizar a execução do programa social que concede gratuidade aos estudantes por falta de razoabilidade dos novos critérios propostos. Passos de Minas, 17 de julho, vereador Otaviano Marques, vereador Bartolomeu, vereador Lindomar da CLJR. Essa palavra. Com a palavra, vereador Mosquito. Senhora Presidente, demais vereadores, primeiramente gostaria de externar aqui respeito e posicionamento da comissão. Eu sei que o parecer é meramente uma questão opinativa, mas eu entendo que esse projeto é de suma importância, até porque já teve histórico nessa casa de aprovar matérias desse nível. Eu mesmo aprovei a matéria aqui, uma lei minha, dando benefício, inclusive a gratuidade do transporte coletivo urbano para as pessoas com deficiência. O atual prefeito, enquanto vereador, aprovou também lei nessa casa, dando gratuidade, inclusive, para os idosos, se não me engano, de 60 a 65 anos, quando alcançava essa faixa, um desconto de 50%. Então, essa não é uma matéria nova. E eu venho, na verdade, a corrigir e eu não sei se aconteceu isso no gabinete de vocês, muitos pais de alunos nos ligando, falando que hoje está tendo gasto com transporte gratuito. Olha o paradoxo. Aumentar as despesas, em parte, quando se dá gratuidade. Por quê? Porque ele não tem o poder da mobilidade. Aquilo ali, o trajeto é um só. Antes o estudante tinha 80 passes, hoje ele tem apenas 40. Ele não estuda somente no itinerário, no ir e vir da escola, ele precisa ir na biblioteca,
ir no teatro, ir no cinema, interagir com a população. Então, na verdade, eu venho corrigir um erro do projeto elaborado pelo Poder Executivo. Eu entendo dessa forma, por isso que eu advogo e defendo essa tese. E eu quero fazer um registro aqui. E hoje eu fiquei muito reflexivo e, ao mesmo tempo, analisando alguns argumentos aqui nessa casa. E muito me deixou feliz hoje, quando eu vejo um vereador do pote do Chico Franquiano, que faz todo um balanço, uma análise crítica, não só do parlamento, mas de da maioria dos projetos, e vejo o quanto é essencial a maturidade do parlamento no sentido de ter uma visão coletiva de política pública. E eu, quando faço as minhas ações aqui, por mais efervescente, por mais combativo, por mais que queira fazer o convencimento, eu trabalho sempre no campo das ideias. E nunca quis trabalhar no campo pessoal. Essa é uma lição que eu quero, desde o primeiro momento que entrei aqui, continuar até o último minuto que eu for sair. Mas esse projeto meu, e eu faço esse adendo aqui, não é para ganhar o Chico Franquiano no convencimento ao meu voto, votar no meu projeto não, porque eu sei que ele tem o discernimento claro. Mas eu quero mostrar que há, e aí, nessa casa aqui, não só nessa legislatura, mas em vários projetos de porte que tenha vereador que faça, que tenha despesa, inclusive para o Executivo. Eu entendo que a gente vem corrigir, num momento importante, uma deficiência do projeto original do Executivo, que ele é importantíssimo. Eu não estou fazendo crítica pontual ao projeto, não, muito pelo contrário. É um projeto que eu defendi desde o início, acreditei no projeto. Obviamente, como a empresa concessionária ganha muito, e ganhou muito na transição do passe livre, inclusive com os outros benefícios, isso eu tentei mostrar aqui naquele momento, quando inclusive estava no debate com o representante da empresa concessionária, e não consegui fazer o convencimento aos demais pares, provando que quem foi altamente lucrativo e beneficiário foi a própria empresa concessionária. Muito mais, e depois historicamente irão me dar razão, muito mais que os próprios estudantes. Então, esses 80 passes, 80 deslocamentos, seria oportunidade daquele aluno que trabalha, daquele estudante que trabalha, se ele não tiver naquele roteiro dele, ele poder pegar o ônibus e ir para a escola, ele poder pegar o ônibus e voltar ou para a sua casa, ou talvez ele saia daquele horário que terminou a aula bem mais cedo e não está naquela faixa que pode pegar o ônibus, ele tem essa flexibilidade de pegar. Então, isso é importante. Eu não estou querendo convencer vocês na questão legal, que aí eu acho que todos têm discernimento, mas na questão, mesmo não sendo o momento de discutir o mérito, mas se eu não fizesse essa contra-argumentação aqui, ficaria parecendo que eu estaria meramente tentando não fazer a discussão do debate da ideia, da proposta. Essa que eu concedo a parte ao Braz e depois ao doutor Francisco. Perfeito. Caso o projeto de Vossa Senhoria não passe, o que eu gostaria de deixar como sugestão, e ouvindo a explanação, eu compreendo o que o senhor está falando, mas porém não posso deixar de dizer que, querendo ou não, nós vamos ampliar o gasto, porque eu estou acompanhando de perto essa questão, por exemplo, dos ônibus, se o cidadão comum não está ficando apertado, porque, enfim, essa questão da prática, como é que está funcionando na prática essa questão do passe livre, porque não é só dar gratuidade e depois também deixar solto. Então tem rotas que estão tranquilas, tem rotas que estão um pouco mais apertadas. Eu penso principalmente agora a partir do mês de julho, 14, né, que retomam as aulas. Nós temos que acompanhar esse estudo com cuidado. Historicamente, por incrível que pareça, é o período em que muitos, infelizmente, deixam a escola. Infelizmente, então a gente sabe que após o segundo semestre, por N razões, quando alguns alunos eles deixam de frequentar as aulas, principalmente aqueles que a estrutura familiar é um pouco mais, vamos dizer assim, complexa. Mas o que eu quero dizer na prática é o seguinte, que caso esse projeto não venha
a ter o resultado que o senhor deseja, que se o senhor desejar que nós possamos, com os outros colegas, vereadores que quiserem, proceder reunião, audiência pública, chamar a prefeitura, fazer uma análise por dentro, né, das entranhas do que está acontecendo, inclusive com relação aos relatos que o senhor determinou aí, né, de pais que estão manifestando, eu penso que nós devemos conversar sobre isso. Gosto muito quando o senhor fala da questão das ideias. Isso particularmente me fascina, porque as ideias, elas têm o campo do infinito, né? Então nós queremos realmente resolver e melhorar ações, contradições e proposições. Então me coloco como parceiro de Vossa Senhoria, caso esse projeto não passe, porque eu tenho por princípio não votar projetos que tenham a questão do relator. Eu gosto de acompanhar a questão do relator, mas de qualquer forma me tenha como parceiro para que a gente possa conversar e aprofundar todas as questões a respeito das ideias que o senhor colocou aqui. Muito obrigado. Senhora Presidente, diante das ponderações do vereador Bosco, diante da conclusão do parecer que é por falta de fonte de custeio e diante da fascinação do vereador Braz Paulo, eu vou pedir vista do projeto e vou estudar e achar uma fonte de custeio. Muito obrigado. No sentido da vista. Encaminhe os projetos de lei às comissões pertinentes para emissão de pareceres de mérito para a próxima reunião, dia 24/7/2014. Discussão e votação de indicações e requerimentos. Solicita ao vereador a fazer a leitura das indicações. Pois não. Tem um requerimento que está aqui, na Brenda, e a gente está tentando ver se o prefeito repensa aí a tá com ela. Senhor vereador, deixa eu fazer até uma sugestão aqui, evidentemente que eu não quero tirar o seu poder de fazer esse requerimento. Eu acho complexo demais. Eu acho que até procurei a servidora que ela já tinha ido embora. Eu acho até que nós deveríamos ouvir a servidora se ela tem interesse em voltar para lá, que eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Né? Então acho que a gente fazer um requerimento desse para o prefeito, você vai ver, ele às vezes defende, a servidora não vai querer, e aí você pode procurar pessoalmente, perguntar se ela deseja isso, né? Até porque nós não temos que requerer nada, o prefeito que não manda nada, tem que requerer para o PESP. Ele que vai decidir isso, ele que transferiu, ele tem que voltar para trás. Da mesma forma que lá no patrimônio histórico, né, o Andalés foi transferido para lá para ajudar, o PS determinou que ele fosse do SEASA, o secretário Fábio Amaro foi contra, o prefeito foi contra, ele transferiu o Andalés para o cemitério, não, está no SEASA lá. Tá lá. Agora tem o Paiacan, a Ana, o Andalés, não está sobrando gente. Eu até comungo com a sua colocação e ao mesmo tempo também a gente tem que começar a fazer a reflexão também no seguinte sentido. Se é justo fazer com essa, é bem provável que deva aparecer outras mudanças e cria um instrumento aqui que a gente tem que ser solidário de forma permanente para se fazer justiça, inclusive, com outros que forem transferidos. Então isso aqui vai virar uma prática que não compete a nós. Já vou antecipar. Na convocação do PES, com os processos que ele vai trazer, vou procurar com os colegas e vou instaurar uma CPI para apurar isso aí. Que aquela conversa do doutor do seu hoje foi mentira do início ao fim, em relação a servidor. Mentira. Só, presidente. Com a palavra, vereador. Então, em relação a essa questão da funcionária de nome Brenda, que nós conhecemos, nós sabemos que é uma pessoa boa, uma pessoa competente, desempenha um trabalho com lisura, etc, etc. Mas, como foi colocado anteriormente pelo Chico, pelo próprio Bosquinho, é uma questão inicialmente administrativa. Nós não devemos interferir em questões administrativas, por mais que nós tenhamos nossas opiniões, temos nossos debates, respeitamos todos os funcionários públicos, logicamente. Outra, que o Lázaro ontem pediu a demissão do doutor Dirceu. Agora já está pedindo para contratar. Então agora colocar a gente nessa situação se torna
situação complicada. Então, eu realmente, com todo respeito à senhora Brenda, eu não vou assinar nesse instante, nesse momento, mas sou solidário e espero que seja resolvido da melhor maneira possível. Senhora presidente, só um minutinho, por favor, braço. Vou fazer couro aqui junto com o Lindomar. É o seguinte, quando eu pedi e solicitei, não foi o Lázaro Borges não, porque eu era presidente da Comissão de Saúde e a população toda pedia a saída do Odisseu. Agora a Brenda, a população não pediu não, quem pediu foi 2 ou 3 pessoas. Então é o inverso que o senhor está querendo colocar, fazer a crítica aí, admiro sua crítica, a população, até os meios de comunicações, a empresa tudo, e todos, quando eu era presidente, eu solicitei e ainda afirmo nessa tese até hoje. Porque não está dando certo em tirar, agora a Brenda não. Mas só para mostrar que a Brenda foi algum motivo no meio de comunicação criticada ou que está fazendo um bom serviço, concordo com o senhor. Senhor, sinceramente, só para concluir, só para poder deixar bem claro aqui que ele respeita a opinião dele, ele fala em nome dele e não fala em meu nome nem em nome de todos os veículos de comunicação. E a minha opinião já está dada. Obrigado. Senhora presidente, Senhor presidente, eu concordo que já não deve colocar esse requerimento em votação. Eu acho que uma vez o vereador quiser pedir o prefeito lá, é todo direito dele, mas colocar os demais vereadores para assinar um requerimento, isso aí eu já está definindo nos poderes e eu não concordo. Tudo bem. Quando eu solicitei, era só para lá, eu sou para falar a questão de mensagem, talvez eu apresente sozinho na próxima reunião, isso não me depende não, né? Por favor. Não, é só porque é o seguinte, nós temos que pensar uma palavra que às vezes fica escassa aqui, que é colegialidade. Ou seja, nós somos um colégio, nós discutimos, nós falamos coisas que são de interesse não de um, de dois do município, e nós sabemos, principalmente aqueles que já estão há mais tempo trabalhando, que quando se fala de servidor público, nós temos N questões, existem N processos dessa e de outras gestões, e quando a Câmara explicitamente abraça uma causa, não de uma categoria, mas de um nome, a gente corre um risco grande depois abrir um precedente para que todo e qualquer um que sofra ou que se sinta injustiçado, ele vai querer ter um tratamento igual. Então eu penso que é importante que a gente ouça qualquer um que queira se manifestar, mas a nossa tomada de posição ela tem que ser muito cautelosa, justamente porque a gente não corre o risco, por isso já tinha falado de antemão que não assinaria, não por questão abrindo, mas por questão que não é algo que seja de fato do legislativo. Agora, individualmente, se o vereador quiser assinar, fazer um apelo, qualquer coisa, ele tem esse total direito. Mas, repito, quantas coisas que já foram feitas, todos os vereadores assinaram, os próprios vereadores, aqueles que já estão aqui há mais tempo, depois falam, opa, não devia ter assinado. Então é apenas uma reflexão. Obrigado. As palavras. Vou falar, vereador Duda. Presidente, eu gostaria de estar aproveitando esse momento, vou falar mais a respeito do caso Brenda, que até porque eu vejo a questão dela permanecer na secretaria, pode até ser uma vontade, sentimento de muita gente, mas tem um aspecto que é o cargo de confiança, então o prefeito, o chefe executivo, ele vai fazer lá as escolhas dele com as consequências para ele. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento, que vai entrar já aí na aprovação das indicações, tem algumas indicações aqui, inclusive do meu companheiro Lindomar Tavares, solicitação de academia ao ar livre para o distrito de Pilar, para Alagoas. Gostaria só de lembrar ele que essas academias, inclusive, estão já em processo de licitação sob nossa recomendação. Se você quiser manter a indicação, questão do asfaltamento da Vila São João. Também nós já fizemos indicação, já está encaminhado. Mas eu gostaria só de... que eu vou pedir licença, que estou com uma consulta marcada para agora 18 horas. Eu gostaria de fazer uma outra referência. O companheiro Braz Paulo tocou aqui na questão da colegialidade e nós passamos por um vexame, né? Ninguém falou que o resultado do jogo do Brasil, não sei porquê. Vejo que isso aí traz também reflexão para nós, porque não é só no futebol. Nós perdemos aí o espírito de conjunto e é algo que o brasileiro precisa resgatar. Nós aprendemos que as grandes causas eu não resolvo sozinho. Nós só resolvemos com união de forças. E aquele jogo, nesse sentido, deixou essa reflexão para nós. Eu acredito que quem entende mais futebol do que eu, acredito quase todos que devem entender mais do que eu, mas perceberam que nós tínhamos ali alguns salvadores da pátria. Tinha um salvador da pátria e o Brasil perdeu. Então a gente precisa focar mais
a soma de esforços, mais um trabalho coletivo, a gente consiga os nossos resultados. Tá? Então, é mesmo para a nossa reflexão e deixo aqui realmente essa observação do meu colega vereador Lindomar Campos. Tá? Eu vou aproveitar, ó, presidente, pedir licença que o meu horário aqui para atender essa consulta lá já está esgotado, né? E espero estarmos em outros momentos. Muito obrigado. Ok, boa noite. Eu solicito ao vereador, então, fazer a leitura das indicações. Presidente, peço a palavra. Quem pediu a palavra? Vereador Vicente. Eu gostaria de colocar também nessa página a indicação número 539. Bom, a indicação do vereador Vicente. Medida providência, adotar medidas necessárias para garantir aos servidores municipais que trabalham em atividade como motocicleta adicional de periculosidade, conforme a Lei Federal 12.997, de 18 de julho de 2014, que acrescentou o parágrafo 4 ao artigo 193 da Consolidação da Lei de Trabalho, CLT, considerando perigosas atividades de trabalhador em motocicleta, ajustando a mesma garantia ao servidor público municipal com a inclusão do estatuto próprio do servidor. As indicações todas já viram e elas podem ser votadas. Tá bom, em votação, então, as indicações. Vereadores, se estiverem de acordo, permaneça na comissão. Eu vou me votar na indicação 534. 534. Vereador Bartolomeu, abstém a 534. Qual que é a 534, vereador Damião? Ao prefeito Pedro Lucas, solicitando adotar medidas necessárias para a transferência do cartódromo para a zona rural de Passos. Essa indicação também é do vereador Lázaro Borges. E, professora... Pois não, quem me chamou? Não, tudo bem, são as indicações. Tá, em votação, então, as indicações. Vereadores, se estiverem de acordo. A 511 eu estou entrando. Qual? A 511. O Tonhão da Copaz está entrando a 511 também. Tá? O senhor vereador Edmir, Pois não. eu vou acompanhar aqui o Bartolomeu nessa indicação 534, que é uma indicação polêmica. A 534, o Bartolomeu está se abstendo, né? É para transferir o cartódromo para a zona rural. Eu voto contra essa. Vota contra. Voto contra. De vista dessa Porque é uma questão que, na verdade, a gente vem acompanhando essa questão do cartódromo. Não é uma transferência. Não, só por favor. Sei. É porque, na verdade, a indicação, até a forma como ela está sendo feita, ela vai contra o princípio da economia, no sentido que o governo federal mandou um recurso, o município fez um projeto, se é bom, se é ruim, eu vou entrar no mérito, foi instalado um cartódromo naquele local, foi gasta ali uma verba que não é pequena, então quer dizer, é uma transferência. Então nós temos que falar então do fechamento desse cartódromo e fazer um outro em outro lugar. Você vai arrancar o asfalto e levar para a zona rural. Um negócio desse. Não, vai pôr as rodeirinhas lá no asfalto e carregar ele. Ô, Brian, vou dar uma autoria aqui pro Lindomar. Me permita uma parte aqui, ô Brasil. Essa questão do cartório foi muito debatida, discutida, promotoria pública, às vezes alguns não têm o conhecimento, a informação. Já está definido, inclusive, sendo avaliado o setor. Deve ser aberto agora no chamamento, deve ser vendido, não sei se a palavra seria chamamento, deve ser vendida aquela área, deve ser edificado um outro tipo de atividade naquele setor, talvez construções, prédios, shopping, não sabemos ainda. E com esse recurso, inclusive a própria Associação de Cartistas, ela tem conhecimento, vai ser adquirida uma outra área fora do ambiente residencial para que seja construído um novo cartódromo. Isso já está definido, pelo menos internamente no município, e será agora terá o seu trâmite. Então esse será o procedimento. A indicação feita pelo vereador, ela tem um certo sentido, mas talvez a expressão correta não fosse fechar, e sim um espaço negociado para que outra área fosse adquirida fora da área residencial, para que fosse ali construído o outro. Muito obrigado. Senhor presidente, pessoal, nessa polêmica dessa indicação, eu fui com o senhor prefeito, com as pessoas responsáveis, me fugiu a memória aqui o nome da pessoa, está sendo escolhido, não vai ficar, esse pessoal que mexe com isso vai ficar lesado nisso, vai ser transferido lá perto da pamonharia, do restaurante aqui do Ibalcino. Nós estivemos lá com todas as classes, bicicross, motocross,
Então, tudo aquela área de esporte é o centro. Então, isso, a população do Alto Limoeiro não quer ir ali, quer ficou dentro da cidade. Vereador, mas já que está definido tudo isso, ainda precisa de indicação? Com certeza, dona Edmir, porque foi um trabalho que a gente acompanhou, e igual muitas indicações aqui é votado, que sabe que já vai sair, então mais uma forma de estar documentado e ajudar todos os vereadores têm o direito de fazer as indicações, né? Obrigado. Só eu quero deixar bem claro aqui, você falei o número, não falei nada para não ficar polêmica, criou uma polêmica. A partir da hora que esse cartório for fechado, que esse aqui vai dar uma força para esse cartório ser fechado, jamais esse cartório voltará para a parte de Minas. Então, um ganho da população, um ganho a população teve, como o deputado Paulo Pial trouxe essa para a parte de Minas. E a partir do momento que ele for fechado, jamais ele virá novamente para a parte de Minas. Com certeza, isso nós vamos ver. Pois é, vereador Bartolomeu, e nós vimos a sua luta, o seu trabalho para trazer esse cartório, né? E a gente reconhece realmente essa luta. Mas o vereador ali, o Lindomar, pediu vistas, então está sendo vistas. Só uma observação ainda em relação a esse projeto, é que por mais que... Essa indicação, desculpe, que por mais que tenha assim o interesse em manter ali por parte de alguns, os próprios membros do CART da cidade, eles sabem que não vai ter sequência. A promotoria não permite. Teve um grande evento marcado há pouco mais de um mês aqui em Paz, inclusive com corredores que vieram de outros lugares, de Goiânia, de outras cidades. O evento foi cancelado às vésperas de começar. Tipo no sábado, o pessoal ia treinar no sábado, correndo no domingo, o evento foi cancelado. Ali não vai ter sequência, infelizmente. Mas infelizmente também foi construído no lugar errado, no lugar que não podia. Tinha que ter pensado melhor. Não pensar, infelizmente, as consequências também de mais uma obra. Você só continua com isso ou pode deixar votar? Pode liberar para votar? Está liberado. Então, em votação, as indicações com quem o Carlinhos se absteve ou quem se absteve? O Carlinhos foi contra, o Otaviano absteve. Eu gostaria que levantasse a mão quem é contra e abstém, quem é contra. Podia contar para mim, por favor? Professor, eu mais uma vez vou voltar naquela reflexão antiga que eu havia feito. Tempos atrás eu falei que não votaria contra a indicação em função, já posicionei inclusive sobre essa, porque é muito complexo discutir as indicações. Então, eu apenas irei, todas as indicações, inclusive se tem um exemplo aqui, que um vereador fizer, vendendo o terreno na Lua, e eu vou votar a favor aqui. Agora, cabe ao vereador a responsabilidade de fazer a indicação e cumprir aquilo que ele determinou, né? Na verdade, cumprir a responsabilidade de ter sido o autor da indicação. Porque indicações são complicadas, a gente está votando contra, até porque ela é muito complexa, no sentido de entendimento de cada um que recebeu uma demanda tão absurda como essa aí. Ó. Esse é outro absurdo. E aí na Câmara fica parecendo que a gente é a favor de absurdo. Eu só não vou votar a favor de contra indicações, mas é um absurdo, Então, os vereadores que se abstêm, por favor. 1, 2, 3. Não, eu votei contra, não estou me abstendo, não. Vereadores que se abstêm? 1, 2, 3. 4 abstenções. E eu não completei, professora. Inclusive, as indicações, ela tem um caráter, inclusive, não estou falando especificamente do vereador Lázaro, mas isso já aconteceu em tempos passados, de gente usar a indicação no interesse de deturpar o trabalho de outro vereador, ou desconstruir a imagem de outro vereador, ou desconstruir uma votação que o vereador deu de forma decente e consciente nessa casa. Gente já panfletou indicações em bairros e bairros no sentido de desmoralizar outros que não foram a favor. Por isso que eu falei assim, a partir de hoje eu não voto mais contra indicações, que cada um pague o seu preço. Mas vereador, mas acontece o seguinte, a partir da hora que você vota, também não costumo votar contra, mas inclusive não votei contra, mas sempre só falando o nome da indicação. Mas a partir da hora que nós colocamos a nossa assinatura na indicação, nós somos a favor daquilo. A sociedade sempre os cobra isso aí. Isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu até com o vereador, né? Do Murim, que foi feito, que fez a indicação, todo mundo foi no rádio e falou assim, não, os vereadores pediram que fosse tirado isso aí. Vamos embora, que tem 6 horas.
Vereador, nós estamos aqui para trabalhar. Não, mas não começa a falar. Ô, gente, então, vereadores, como que foi, Baldassar, o resultado? Quero saber quem votou por favor. Quantos que ficaram? 5-2. Foi aprovado 6 votos. Aprovado 6 votos. Dona Edmilena, só corrigir, nós estamos aqui para trabalhar assim, concordo com a senhora, nós não precisamos aqui para brincar, mas como eu disse, é o seguinte, para não ficar floreando muito assunto, uma coisinha aqui assim, eu acho que a gente teve que fazer igual aquela novela, Atalha Viriato. Vereador, quando eu fui presidente da outra comunidade, a gente ficava aqui até 1h da manhã, 2 horas, porque as nossas reuniões eram à noite. E ninguém reclamava, todo mundo trabalhava com a Obrigado. Eu concordo com a senhora. É melhor você ficar aqui debatendo. Tá vendo? Em discussão, então, agora eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura dos requerimentos e solicitações. Votos dispensados. Abiné Ferreira, Duda, Otaviano, Lindomar, Edmir e Bartolomeu. Omário Batista Soares, Otaviano, Lindomar e Edmir. Diva Maria Caixeira de Castro, Otaviano, Lindomar, Edmir e Bartolomeu. Luciana de Fátima Moreira, Edmir, Senhores vereadores, silêncio. Otaviano Marques, Bartolomeu Ferreira, José Lucio da Silva Júnior. Vereador secretário, você poderia ler só o nome dos falecidos, por favor? E eu solicito aí dos vereadores silêncio. Maria Geralda de Deus Melo, Lili, Antônia Aparecida de Barcelos Guerra, José Luiz da Silva, Zé da Mariquita, Cláudio Antônio de Oliveira, Sebastião Rodrigues Vieira, Petrônio Luiz Gonzaga, Inês Passante Gonzaga, Lázaro Dias Cardoso, Manuel Caetano Osório, Isaura Borges Pereira, o Elton Silva Cavalcante, Geraldo de Fátima dos Santos, Ana Luísa Ferreira, Maria Gonçalves da Fonseca Carvalho, Luísa Batista da Silva, Edilon Pereira de Souza, José Silvério de Mello, Antônio Bechor, Cândido Azarias Fernandes Pinheiro. Então, as famílias enlutadas, os nossos sentimentos. Comunicações. Senhor vereador, nós temos os requerimentos. Temos requerimentos, desculpa. Passa a bola, vereador, leia os requerimentos. Vamos aos requerimentos. A mesa diretora, que seja convidado o secretário municipal de Desenvolvimento Social, senhor Cláudio Antônio Pacheco, para comparecer à reunião ordinária da Câmara Municipal, que será realizada no dia 7 de agosto, às 14 horas, na José de Santana, Edifício Maria, para prestar informações sobre o programa habitacional para a construção de 1.800 casas do programa Minha Casa Minha Vida da Pisolato. A mesa diretora solicitando em pauta para levar essa indicação, a primeira, o requerimento de Vicente Paula, vereador. A segunda, a mesa diretora solicitando a inclusão em pauta para a deliberação do plenário sobre a conveniência e oportunidade de se dispensar as diligências requeridas pela Comissão de Legislação, redação ao Secretário Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Educação. Dispõe sobre a realização de exames médicos para detecção precoce de doenças em alunos das escolas do ensino fundamental do município, especialmente daquelas que exigem restrições alimentares a outras providências. Itamar. Outra do Itamar também, quanto ao projeto que cria o programa de destinação e recolhimento do óleo vegetal no município de Patos de Minas e outros dele. Ele pede também as diligências dispensadas. A mesa diretora também pedindo ao prefeito municipal, conforme as fiz, no âmbito do projeto de lei 3844, que adota o Diário Oficial do município de Patos de Minas como meio oficial de publicação dos atos da administração pública municipal e da outras providências. Também da vereadora Ednê Erlida de Lima Menar, que pede a dispensa de diligência, agora não sai, diligência do projeto 3873, que dispõe sobre a garantia à pessoa idosa e à pessoa com deficiência da vacinação em domicílio durante as campanhas realizadas no município de Patos de Minas, sempre que houver possibilidade de deslocamento até os postos destinados. A mesa diretora
para solicitantes que sejam convidados o funcionário da Caixa Econômica Federal, que dá suporte à Prefeitura Municipal, Fabrício Martins Sobrinho, para comparecer à reunião ordinária da Câmara, que será realizada no dia 7, às 14 horas, no edifício Maria Maria, para informar sobre o andamento do processo referente à construção da pirâmide isolada, construtora incorporadora de 1.800 casas em Patos de Minas, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Vereador Vicente Paulo. São essas, senhora vereadora, os requerimentos. A consideração dos senhores vereadores. Comunicações. Eu quero comunicar aos senhores que as garagens, né, já estão disponíveis e que lá o porteiro fica até às 19 horas. Né? E quero também falar para vocês que nós fizemos aqui a Câmara Municipal, fizemos uma abertura do processo licitatório para a contratação de emissora de radiodifusão, AM ou FM, para a prestação de serviço de transmissão ao vivo das sessões e eventos promovidos pela Câmara Municipal de Patos de Minas, no período de julho a dezembro de 2014. Informamos que essa assessoria de comunicação entrou em contato por várias vezes via e-mail com as emissoras de radiodifusão que possuem captação de sinal no município de Patos de Minas e documentos anexos, a fim de obter um posicionamento sobre a possibilidade e interesse delas na prestação do serviço ora mencionado. Para conhecimento de todos, informamos que não recebemos nenhum posicionamento, seja ele positivo ou negativo, das respectivas emissoras de radiodifusão. Como não houve manifestação de interessados, foi sugerido, portanto, o arquivamento do processo. E também, pois não. Eu já fiz esse contato por telefone, mas não se torna oficial. Então eu peço que se registre em ata, que a respeito das garagens que estão sendo disponibilizadas aos senhores vereadores. Eu não sei o custo, eu não sei o que isso irá gerar para a Câmara Municipal a respeito da decisão da mesa diretora. No entanto, eu quero que registre em ata que eu não estarei utilizando garagem paga pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Muito obrigado. Será registrado, vereador. E também, gente, sobre a nossa sede, nós, até amanhã, daremos entrada lá na prefeitura para que sejam analisados nossos papéis para agilização desse terreno. Eu declaração da hora do dia da reunião seguinte, projetos aprovados à sanção, indicações em caminhos, requerimentos cumprem-se. E agradeço a presença de todos, os convoco para a nova reunião ordinária no dia 24 de julho, no horário regimental. Eu solicito ao vereador secretário a proceder a chamar os senhores vereadores. Senhora Presidente, todos os vereadores estão presentes. Uma boa tarde para todos. Eu os convido para o lanche aí na sala da presidência. Obrigada, boa tarde. Não, mas tá bom, nós conversamos sobre a garagem.